Salve, salve galera, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor e hoje a gente vai falar de um papo mais técnico sobre áudio. Eu quero trazer aqui uma visão sobre os designs existentes e mais populares de funcionamento de DACs. Então vai ser um papo mais nerd. E aí quem curte esse lado mais nerd do hobby, já deixa seu like. Se estiver gostando, se inscreva no canal e vamos lá para o que interessa. Antes de mais nada, a gente tem que definir alguns fundamentos aqui para o vídeo ficar pelo menos palatável. E a primeira coisa, é claro, o DAC, que é um DAC. DAC é a sigla para Digital to Analog Converter, que é o conversor digital analógico. Então ele pega um sinal digital e converte num sinal analógico. E o DAC não tem uma aplicação só em áudio. Ele pode ser usado, por exemplo, na indústria. Muitos sinais na indústria são tratados de forma digital, mas eles vão dar o comando lá no motor, vão dar um comando numa válvula que recebem muitas vezes um sinal analógico, às vezes pode ser um sinal pneumático, pode ser um sinal de corrente, um sinal de tensão contínua. Então nesse caminho vai ter um DAC que vai pegar esse sinal digital lá de uma central de controle que seja e vai transformá-lo num sinal analógico e vai implementar aquele controle ali. Vamos então primeiro para algumas definições fundamentais. E a primeira delas é o que é um sinal analógico. O sinal analógico nada mais é que um sinal contínuo no tempo. E pode ser de diversos tipos, pode ser algo mecânico, pode ser um sinal de tensão ou de corrente. Então, por exemplo, a tensão que tem na tomada da sua casa é um sinal analógico que está ali normalmente em 60 Hz, 127 ou 220 volts. O som é algo analógico, é uma onda analógica mecânica. Uma onda de rádio, por exemplo, é um sinal analógico. Então, no nosso dia a dia, a gente encontra com diversos tipos de sinais analógicos e o que define eles é que eles são contínuos no tempo. Diferentemente dos sinais digitais, que são discretos no tempo. Então, eles têm unidades ali, tanto em quantização, né, tanto em amplitude, quanto em amostragem, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, é um sinal que, assim, grosso modo, ele é quebradinho. Ele tem pontos quantizados ao longo do tempo, e não é contínuo. Então ele teria como se fosse um gráfico com pontinhos ou com degraus ao longo do tempo. Isso leva a gente para a taxa de amostragem, que nada mais é do que a frequência com que você amostra um sinal analógico para armazená-lo em forma digital. Então você tem lá um sinal analógico que é totalmente contínuo no tempo, não tem nada ali entre um sinal e outro, não existe intervalo, ele é totalmente contínuo, só que para você transformá-lo para o universo digital, você precisa pegar amostras. Então, você tem uma onda totalmente contínua ali e a discretização desse sinal vai ser de forma a pegar algumas amostras ao longo do tempo. Então, a taxa de amostragem nada mais é do que a quantidade de amostras por segundo que você faz. Então, no áudio a gente tem, por exemplo, ali 96 kHz, 48 kHz, isso nada mais é do que a taxa de amostragem do sinal analógico, ou seja, a frequência com a qual esse sinal foi aquisitado ou medido ao longo do tempo. E o próximo termo é quantização, que é o valor da amplitude desse sinal ao longo do tempo. Então, também, como a gente precisa ter um valor ali discreto, né, com intervalos entre eles ao longo do tempo, para tornar esse sinal analógico digital, a gente precisa ter níveis ali. Então, no caso do áudio, por exemplo, são níveis de tensão. Então, digamos que você tem uma onda ali que varia de menos 5 a mais 5 volts de forma contínua. A quantização desse sinal, você vai estabelecer um número de degraus que ele vai ter ali dentro dessa faixa de tensão. Então, você pode dividir em 10, por exemplo. Então, você vai ter 1 volt para cada nível de quantização, que é muito pouco, né? Você teria saltos de 1 volt a cada mudança ali do sinal. E, normalmente, no mundo do áudio, isso é visto como a profundidade de bits. Então, você tem lá um áudio a 24 bits e 48 kHz, por exemplo, significa que ele tem 24 bits de quantização. São 2 elevado a 24 níveis que ele tem ali possíveis dentro de uma escala discreta. E isso leva a gente para o formato de música PCM, que é o acrônimo para Pulse Code Modulation, ou seja, modulação por código de pulso. E é o formato mais comum de música no universo do áudio. Praticamente todos esses streamings, eu não conheço nenhum que não transmita nesse tipo de formato. Esses FLACs, por exemplo, que a gente tem no computador, os próprios MP3, todos eles estão codificados nesse modelo, que é aquele modelo que a gente tem uma profundidade de bits e uma taxa de amostragem. Então, eu falei anteriormente, 24 bits por 48 kHz, por exemplo. Isso significa que você tem os 24 bits ali de profundidade e significa que esse sinal analógico ele foi amostrado com uma frequência ali de 48 kHz, que são 48 mil amostras desse sinal por segundo. E aí na tela tem só um exemplinho de um sinal analógico quantizado em 3 bits, só para vocês verem os níveis que esse sinal atinge dentro de uma forma digital. Claro que está longe do ideal isso aí, mas é só para representar e exemplificar melhor para quem está assistindo. O próximo tipo de modulação é o PDM, que é a modulação por densidade de pulso,
que, diferentemente da anterior PCM, ela tem uma profundidade de bit de 1 bit só, porém ela vem com taxas de amostragem absurdas. Então, o PDM pode chegar, por exemplo, beirar ali 25 GHz, enquanto que os arquivos mais resolutivos que a gente tem no mercado aí de PCM chega ali em 384 kHz, mas tem uns de 700 e tanto, mas eu particularmente nunca vi um arquivo desse, ficaria gigantesco com certeza. Mas assim, os de mais alta frequência de amostragem que a gente costuma ver no mercado aí são na casa de 384 kHz. E a densidade de pulsos significa a quantidade de pulsos ativos ou inativos durante um intervalo de tempo. Então aí na tela vocês veem um exemplo de uma onda analógica sendo codificada em PDM. Então você vê que a parte mais alta dessa onda, que teria mais potência, digamos assim, ela tem uma densidade maior de pulsos, e a parte mais baixa do sinal ela tem uma densidade menor de pulsos. Então, essa codificação ela é mais ou menos onde tem mais tensão, tem mais densidade de pulsos naquela região, e onde tem menos tensão, tem menos densidade de pulso. E claro que quanto mais alta a taxa de amostragem, mais fiel vai ser o sinal. E essa modulação é basicamente o que um DSD usa. Muita gente já teve contato com o formato DSD aí. E o DSD basicamente é um arquivo com 1 bit só, com essa taxa de amostragem gigantesca, modulado em PDM. E o próximo tipo de modulação é a PWM. Ela é um pouco parecida com a PDM, mas ela tem uma diferença fundamental, que é a modulação por largura de pulso. Então, ela é definida, o pulso do PWM ele tem uma duração finita, ele tem um intervalo de tempo, e dentro desse intervalo de tempo tem o que é chamado de ciclo de trabalho, o duty cycle, que é o tempo que esse bit fica ativo dentro desse ciclo. Então, diferentemente da PDM, que tem aquela taxa de amostragem fixa, aquele tempo fixo que o pulso pode ficar ativo ou inativo, no PWM você tem um tempo fixo de ciclo, e dentro desse ciclo o pulso pode ficar por um tempo ali ativo de acordo com a potência do sinal desejado. E aí, da mesma forma, quanto mais tempo esse sinal está ativo, mais potência vai ter o sinal no final. E quanto menos tempo ele ficar ativo, menos potência vai ter o sinal. Então, na tela aí você tem um exemplo de duty cycle. Então você tem o duty cycle fixo ali, e dentro dele você pode ter ali as larguras de pulso variáveis que vão fazer a modulação desse sinal. E agora aí na tela vocês veem uma onda real, modulada no PWM também real, e a cara do sinal é mais ou menos essa aí. E aí depois de filtrado, ele vira essa onda analógica que a gente está vendo. No universo do áudio doméstico, principalmente, a gente pode destacar 4 tipos de DACs principais, e o primeiro e mais comum deles é o Delta Sigma, que se encontra em diversos DACs, principalmente nos mais baratinhos. A tecnologia R2R, que costuma ser um pouco mais cara do que a Delta Sigma, mas é um pouquinho ultrapassada também, ela é mais antiga e tem alguns problemas ali. O conceito de Power DAC, que é um pouco diferente, é um DAC que é digital do início ao fim, eu vou explicar mais detalhadamente na frente. E o conceito de DAC multibit, que não é uma tecnologia, uma técnica em si, mas normalmente ela engloba os DACs R2R, todos eles são DACs multibit, ou também uma combinação de DACs R2R com o Delta Sigma. Vamos falar primeiro então sobre a abordagem Delta Sigma, que é o mais encontrado no mercado aí, e também o mais acessível. Provavelmente dentro do seu notebook tem um DAC Delta Sigma, dentro do seu celular provavelmente tem um DAC Delta Sigma também. Então, ele hoje é o DAC mais popular, que tem uma tecnologia que é mais barata e é muito boa. E aí você encontra fabricantes de chips Delta Sigma, dos mais famosos aí, como a SS, a AKM, a Burr Brown, a Cirrus Logic. Todos eles têm uma vasta gama de DACs Delta Sigma no seu portfólio, e normalmente eles são bem baratos e de uma implementação relativamente simples. O conceito de modulação Delta Sigma é relativamente antigo, e ele data ali mais ou menos da década de 60, só que nessa época não era tão barato assim, esse tipo de semicondutor, não seria tão barato fabricar um chip desse. Então ele veio se popularizar só na década de 80, e aí os custos de produção caíram muito, os custos desse tipo de chip, de semicondutor, caiu muito, e aí ele caiu nas graças do povo. Esse nome Delta Sigma, ele reside no tipo de modulação, no circuito ali que é usado na modulação, tanto de analógico para digital quanto de digital para analógico. Esse tipo de modulação ele faz os dois caminhos de conversão, né, com algumas mudancinhas ali no circuito, mas esse nome é devido a um circuito subtrator que ele tem lá dentro, que é o Delta, e um circuito integrador, que é o Sigma. Então, essas letras gregas normalmente são designadas para diferença e somatório, né? Todo mundo que estudou aí no ensino médio e tal viu esse tipo de símbolo lá quando fazia um somatóriozinho, ou quando fazia uma diferença de um valor para o outro, né? Delta, qualquer coisa, delta P, delta T. Então, essas letras gregas elas são atribuídas a esse tipo de circuito que tem dentro de um modulador Delta Sigma. Então, o DAC Delta Sigma ele funciona ali, grosso modo,
com uma interface qualquer digital, seja USB, seja SPDIF. Então, ele vai receber esse sinal digital ali em PCM e esse sinal alimenta ali um circuito que é basicamente formado por um subtrator conectado ao integrador que se conecta a um quantizador e o sinal digital ele entra do lado positivo de um circuito subtrator, que é o delta, que tem seu negativo conectado na saída de um quantizador e esse loop faz a saída do quantizador perseguir o sinal de entrada, que é uma estratégia inclusive que atua nos erros de quantização. Então o modulador delta sigma nada mais faz do que pegar um arquivo em PCM que tem uma profundidade grande de bits e uma taxa de amostragem baixa e converte ele num sequenciamento de bits de 1 bit só de profundidade, mas com uma taxa de amostragem altíssima, né? E nesse processo também é chamado de oversampling. Muita gente deve ter escutado isso quando olha a especificação de DAC. Esse é o processo de sobreamostragem, quando você aumenta a taxa de amostragem, porém você diminui a quantidade de bits na saída desse modulador delta sigma. Então quando você tem, por exemplo, um arquivo DSD, ele nada mais é do que a saída de um modulador delta sigma. Claro que existem algumas diferenças no condicionamento desse sinal para armazenamento, mas a forma do sinal é a mesma. E a saída desse modulador, posteriormente, ela é filtrada e condicionada para a saída do DAC. E assim, o grande pulo do gato da maior parte dos DACs está nessa seção, que é a seção de saída dele. Então, você pode pegar 2 DACs ali com o mesmo chip, por exemplo, com a mesma estratégia da Delta Sigma, porém eles podem soar completamente diferentes, porque o fabricante aplicou um ou outro filtro digital e depois filtros analógicos na saída, e o condicionamento desse sinal nem sempre é bom, porque você tem a fonte, você tem outros quesitos ali além do chip que fazem com que esse sinal seja bom ou ruim na saída desse DAC. E as grandes vantagens de um modulador delta sigma é que ele tem bastante linearidade na saída, então é um DAC que não gera muitas anomalias no sinal, na reconstrução do sinal. Ele normalmente tem um design e implementação bem simples, mais simples, por exemplo, que o R2R, ou seja, está menos sujeito a erros de implementação, e ele também hoje tem um baixíssimo custo de produção, então são boas vantagens. E como desvantagens, ele pode conter mais erros de quantização em altas frequências. Então, quando você chega ali nas partes mais altas do espectro, você pode entrar em erros de quantização que podem gerar um ruído indesejável. Pode acontecer, dependendo muito da implementação, de você ter uma perda de resolução para sinais de volume mais baixo. E o próximo conceito de design de DACs é o conceito de Power DAC, que é um DAC totalmente digital, ou seja, ele não tem uma conversão para um sinal analógico lá dentro que vai alimentar seu fone. Ele é totalmente digital da entrada até a saída. E esse DAC ele pega um arquivo em PCM, internamente converte para PWM e esse sinal PWM alimenta portas lógicas que também são digitais. Só que essas portas lógicas, quando elas são colocadas em cascata, elas conseguem atingir níveis de corrente altos. Então ele tem ali um sequenciamento de portas lógicas na seção de saída e esse sinal passa por um processo de filtragem, normalmente é um tipo de filtro passa baixa, e ali na saída você tem a reconstrução do sinal analógico para o seu fone de ouvido. É uma abordagem muito interessante e o principal exemplo desse tipo de DAC que a gente tem no mercado de fones de ouvido é o Power DAC da IOM-DA, que é um dispositivo extremamente interessante que eu vou trazer um review logo aqui no canal. E as grandes vantagens desse DAC é que o circuito tem um baixo custo de produção e é de implementação relativamente simples, então você pode ter menos erros e menos problemas de implementação. E uma grande desvantagem é que por ele usar portas lógicas ali para aumentar a corrente e no final a potência do sinal, ele acaba sendo um dispositivo que esquenta bastante. E a próxima abordagem que eu vou falar aqui é a R2R, que está na boca do povo porque está relativamente na moda, né? Atualmente surgiram vários DACs mais de luxo que trazem a tecnologia R2R, que é relativamente antiga e ele basicamente consiste num circuito com uma cascata de resistores que são de valores R e 2R, ou seja, você tem um resistor lá, sei lá, de 20 ohms, o outro resistor vai ter 40 ohms. Então, ele tem uma cascata de resistores nesses valores, né? Daí o R2R, que é um R, sei lá, 20 mais o 2R, que é 40 ohms. E ele, para mim, é o de mais fácil visualização de como que é o esquema de conversão. E ele tem uma implementação relativamente simples, porém depende fortemente da qualidade dos resistores que estão sendo usados nesse circuito. Então, isso acaba encarecendo bastante a implementação dele. E aí na tela vocês podem visualizar uma implementação simples de um circuito R2R de 4 bits. Então, você tem ali o arranjo da cascata de resistores, com o R e o 2R, e esses resistores eles são alimentados com o sinal PCM e cada bit desse sinal significa que vai ter tensão nesse resistor ou não. E o valor de tensão na saída desse circuito ele vai obedecer essa equação
que eu estou botando na tela agora. Então, ela aumenta de acordo com o número de bits do circuito e no final das contas você vai ter um valor de tensão de acordo com qual bit está ativo ou está inativo dentro desse circuito exemplo que eu mostrei. E para esse circuitinho simples de 4 bits, eu vou colocar essa tabela aí na tela que vocês podem ver. De acordo com os bits que estão ativos ou inativos, a tensão de saída pode atingir níveis mais altos ou mais baixos de tensão. Então a conversão é feita dessa maneira. Dependendo de cada bit que tiver ali no sinal PCM, ele vai gerar um tal sinal de tensão lá na saída que no final das contas vai ser filtrado e levar à construção da onda analógica que a gente escuta nos nossos fones ou no nosso sistema de som. E como vantagem desse circuito é que ele só usa 2 tipos de resistores, né, o R e o 2R. A impedância de saída dele é sempre R e ele é um tipo de DAC super rápido, acho que talvez seja o que tem menos delays possível. E as desvantagens é que um circuito desse tipo costuma gerar certas interações ali com ultrassom, e que acaba gerando ruído, e ele pode passar por severos problemas de linearidade, dependendo da qualidade dos resistores e de processos de aquecimento que ele pode estar sujeito ali. E todos esses processos que eu falei nesses circuitos, eles tem que acontecer com um sincronismo muito grande entre o sinal que alimenta e o sinal que sai, e aí para isso existem os clocks. Então todo esse tipo de DAC vai ter um clock, e a qualidade desse clock e a maneira como ele é implementado vai influenciar fortemente na qualidade da reconstrução desse sinal. Então muita gente já deve ter visto nas publicidades aí, tal DAC tem femtoclock, tem um oscilador duplo de cristal de tanta e tanta frequência. E esse cristal oscilador nada mais é do que o clock do sistema que vai exercer aí o sincronismo na hora da conversão dos dados. E agora vamos falar dos DACs multibit. E o conceito multibit ele reside em não descartar o sinal de entrada e não convertê-lo. Então você pega, por exemplo, a modulação delta sigma, ela é alimentada por um sinal ali com uma certa profundidade de bits, mas uma frequência de amostragem baixa, é convertido num sinal de alta taxa de amostragem, porém baixíssima resolução de um bit só. E aí esse sinal de alta resolução ele é descartado, esse sinal multibit PCM ele é descartado. O conceito de multibit é que esse sinal ele não é descartado, ele não existe uma conversão, ele vai ser convertido direto para o sinal analógico. E aí o R2R é, por exemplo, um tipo de DAC multibit. E muitos desses DACs da Schicht, que eles vendem como multibit, eles nada mais são do que circuitos R2R, só que em circuitos integrados. Então aquele circuitinho cheio de resistores que você vê em DACs aí mais caros, tipo os Hollow Audio, os Nenaflips, por exemplo, não tem aqui. Então aqui vai ser um circuito integrado no Schicht com uma implementaçãozinha já com alguns filtros do circuito R2R. Mas conceitualmente ele é basicamente um circuito R2R. E existem também combinações de DACs multibit com modulação delta sigma. Tem muitos da Hi-Fi que usam isso. Eles usam alguns chips Burr Brown que tem esse tipo de conceito, que pega ali os bits mais significativos, faz uma conversão multibit R2R e a parte menos significativa desse sinal, eles fazem uma conversão delta sigma padrão, conforme eu falei. E por fim, eu acho importante falar aqui sobre os chips FPGA. Tem muita gente que acha que só por algum DAC conter um chip FPGA é aquele chip que está fazendo esse tipo de trabalho. E FPGA significa Field Programmable Gate Array, que é uma matriz de portas lógicas programáveis. Então, ele é um circuitão virgem que você programa quase o que você quiser nele. Então você pode, por exemplo, pegar um circuito desse e programar um processador Pentium ali, que ele vai funcionar. Se você souber a arquitetura, você vai lá, programa o chip FPGA e ele vira um processador Pentium. E essa tecnologia é usada em diversas coisas, é usada em indústria, é usada em indústria automotiva, por exemplo. Tem muitos carros que têm chips FPGA, é usado em DACs de áudio. Mas normalmente esse chip ele não é usado para fazer o processo de conversão digital analógico. Ele é usado mais para controlar alguns aspectos ali, ele é usado mais como um microprocessador dentro do DAC. Então você pega, por exemplo, um DAC como o RMA-DI2, que tem um chip FPGA, porém ele faz uma modulação delta sigma normal ali, usando um chip de balcão, normalmente um AKM, e o chip FPGA dele, na verdade, está controlando o processamento digital de sinais dele. Então, quando você usa, por exemplo, a equalização dele, é o chip FPGA quem está atuando. Também, como exemplo, os DACs da Hollow Audio, eles usam chips FPGA, porém ele está ali controlando a matriz de resistores e não fazendo o processo de decodificação. E também os famosos DACs da Cord, que trazem, praticamente que todos trazem chips FPGA, mas esse chip está ali basicamente para controlar o que eles chamam de matriz de pulsos, que é uma tecnologia proprietária da Cord, e também para realizar o processo de oversampling dentro desses DACs. Bom, gente, é isso. Eu tentei trazer esse assunto aqui de forma mais palatável possível, embora seja bem difícil, porque é um assunto bastante árido, mas eu espero que tenha dado para entender mais ou menos como que opera cada DAC, e é importante entender que o processo de decodificação não é a parte mais importante. Ele tem problemas, vantagens e desvantagens inerentes a esse processo,
Mas o mais importante aqui é como que esse circuito é condicionado, é como que os componentes dele, qual tipo de componente que é usado, como que é feito o condicionamento desse sinal para a seção de saída, né? Como que é essa interface USB que faz ali a interface entre o computador e o processo de decodificação do DAC funciona. Então tudo isso é muito importante e não só o processo em si. Então não dá para dizer o DAC R2R é melhor que o Delta Sigma. Eu direto vejo gente se debatendo isso e muita gente defende quase religiosamente cada um do tipo de DAC, mas isso não é tão evidente, você não dá para falar que um é melhor que o outro, porque depende de diversos fatores. Então, você pode ter diversos DACs R2R que são piores do que DACs Delta Sigma, vice-versa. Você pode ter Power DACs que são melhores do que Delta Sigma e vice-versa. Então tudo depende de um conjunto de fatores e esses conjuntos de fatores normalmente encarecem ou embaratecem o DAC. Então você ter uma fonte melhor vai deixar o DAC mais caro. Você ter um condicionamento de sinais de boa qualidade na saída vai encarecer o DAC, vai aumentar de tamanho e tudo mais. Então tudo isso faz com que o DAC seja o que ele é e não somente o tipo de chip que ele traz, não somente o tipo de tecnologia que ele traz. Tá legal, gente? Eu espero que tenha dado para ter uma ideia de como que esse universo rola e quem curtiu, dá aquele like maneiro. Quem está gostando do trabalho, considera se inscrever no canal. Um abração, até a próxima e valeu!